Eu quero que você abra comigo um capítulo difícil de achar, irmão, na Bíblia, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Gênesis capítulo 1. Abre aí comigo. Facilitei, né? Difícil quando o pregador fala assim, Sofonias, Amós. Aí já começa a complicar, mas Gênesis capítulo 1 ainda ficou fácil. Eu vou ler versículo 26. Eu vou falar bastante coisa hoje, então o versículo que eu escolhi, ele é não aleatório, mas é um dos versículos que eu vou citar, eu quero começar por ele. Eu vou ler e nós vamos orar para irmos para a palavra. Diz a palavra do Senhor: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero parar por aqui, somente a parte A do versículo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Feche os teus olhos, aproveita para orar comigo. Senhor, nós clamamos pelo teu agir, clamamos pela revelação da tua palavra. Senhor, sabemos que a letra no papel, o preto no branco, em si só não transforma vidas, Deus. O que está escrito sem ser vivificado pelo Espírito do Senhor não traz muita transformação nas nossas vidas, mas glória a Deus, porque um dia eu ouvi isso, que é um privilégio nosso ao abrir a Bíblia, termos o autor ao nosso lado, termos o autor para falar mais precisamente dentro de nós, dentro do nosso espírito, nos revelando aquilo que está escrito. Então que nesta noite, Senhor, o Senhor possa revelar a cada um de nós a porção que o Senhor tem determinado para essa noite, para cada um que está nesse salão, para cada um daqueles que estão em casa nos assistindo, que a tua palavra venha trazer confronto, mas que venha trazer conforto, certeza. Pai, que em nome de Jesus, os propósitos pelo qual ela será lançada sejam cumpridos e que tudo isso, Senhor, possa resultar em glória ao teu nome, porque para isso nós existimos, para o louvor da tua glória. Ser propício a nós nessa noite, Deus. Age através da minha vida, me coloco à sua disposição, Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu quero só agradecer aos visitantes, irmãos. Se a gente tiver algum visitante aqui, seja bem-vindo. Depois, se você quiser conversar conosco, fique à vontade, amém? Seja muito bem-vindo. Bom, li aqui um versículo muito conhecido da palavra. Dá-nos a entender que a Trindade estava ali reunida, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dizem entre si, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E muitas vezes esse texto passa batido, essa frase passa batido. Nós que somos cristãos cansamos de ouvir isso, mas não meditamos muito no que isso quer dizer. E eu quero pensar um pouco com vocês nessa noite. O que será que o Senhor estava determinando naquele momento em que estava criando o homem? O que é de fato ser imagem e semelhança de Deus? Se eu entregar o microfone na mão de vocês e falar assim, fale um atributo de Deus, eu tenho certeza que vai passar na mão de cada um, e cada um vai falar um atributo diferente de Deus, e a gente pode passar esse microfone 2, 3 vezes na mão de vocês, e um atributo novo vai surgir, porque Deus é rico, pródigo, Ele é maravilhoso em atributos. Então nós vemos que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é majestoso. E tudo isso é visto. Romanos capítulo 1 diz que toda a divindade de Deus, todos os seus atributos são visíveis através das coisas que Ele criou. E que todo homem é indesculpável, ainda que não tenha ouvido falar de um Cristo Salvador. Ainda assim, o homem é indesculpável, porque ao olhar para o sol, ao olhar para a natureza, ao olhar para o próprio corpo humano, o poder, a majestade, a grandeza de Deus é visível.
Mas nessa noite eu quero pensar com vocês, será que é sobre o poder de Deus? Será que quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e depois falou para o homem, multiplicar e encher a terra, será que Deus estava muito preocupado em encher a terra com a sua beleza, com a sua majestade, com a sua grandeza, e era sobre isso que Deus estava pensando quando fez o homem? Creio eu que não, irmãos. Creio eu que não. Porque essas coisas são visíveis na natureza. Quantos de vocês, eu não sei vocês, mas quantos de vocês já choraram diante da natureza? Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de ir para uma ilha há 10, 11, 12 anos atrás, 2009. Nós fomos para uma ilha no Caribe, uma ilha deserta, no Caribe venezuelano, irmãos, não é conhecido. Eu entrei naquele mar, eu e ela, e nós choramos diante da beleza e da majestade de Deus. Esses atributos nós vemos. Agora, eu creio que ao fazer o homem, ao criar a humanidade, Deus estava pensando em outro tipo de atributo. Deus estava querendo imprimir a sua imagem e semelhança de uma outra forma. Deixou a beleza, a majestade para a natureza e quis colocar o seu caráter no homem. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava querendo povoar a terra com o seu caráter. Deus queria fazer com que o seu DNA, a sua essência fosse colocada na terra. Eu dei um exemplo, irmãos, o filho parece o pai. Eu tenho 3 filhos, muitos de vocês sabem disso. Davi com 15 anos, Pedro com 9, Manuela com 7. E eu preciso contar algo que eu contei hoje de manhã. Eu tenho uma mania, irmãos. Não é uma mania porque eu faço involuntariamente, mas toda vez que eu vou dormir, se não toda vez, muitas das vezes que eu vou dormir, a hora que eu estou pegando no sono, sabe aquela hora que você está para ir para a luz? Eu faço... Esse barulho horroroso, irmão. E às vezes eu acordo com o meu eu olho e então tá rindo. Porque é muito engraçado, para não dizer ridículo, né, irmãos? Mas, enfim, eu acordo com e às vezes eu durmo. Acontece que há alguns anos atrás, fazendo o Davi dormir, que ele tem 15 anos, quando ele tinha uns 2 aninhos, ele estava dormindo, e de repente eu estava lá do lado dele, ele... Ele dormiu, eu falei... Meu Deus, meu filho, o Pedro, e a Manuela depois de alguns anos, todos nós, menos a minha esposa, menos a Etel, faz para dormir, irmãos. Que bênção! Características que nós carregamos. Eu não ensinei eles, filhos, faça para dormir. Não. É algo que vem, e cada um de vocês deve ter uma história de um filho que faz tal coisa, o jeito de olhar, o jeito de parecer, o jeito de andar, porque o filho parece com o pai, carrega um pouco da imagem do pai, e Deus queria encher essa terra com o seu caráter, de filhos parecidos com ele. Esse foi o plano desde o início do Senhor. Mas qual é o caráter do pai? Pastor, como é que eu vou saber qual é o caráter do pai? O pai é poderoso, é grande, tudo aquilo que você falou. Qual é o caráter que ele queria imprimir? É muito fácil, irmãos. Nós que conhecemos a Bíblia, é só ir lá em Gálatas 5:22, que nós vamos ver o que Deus espera de nós e o que Ele é. De manhã eu não abri, mas eu quero abrir com vocês. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, muitos de vocês conhecem de cor. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paramos por aí. Qual é o caráter de Deus, querido? Ele é amoroso, Ele é um Deus alegre,
Ele é um Deus que traz paz, longânimo, paciente, benigno, bondoso, fiel, manso e tem domínio próprio. Esse é o nosso Deus. É isso, entre outras coisas. Se nós formos ler o 1 Coríntios, que fala sobre o amor, vai falar um pouco mais das características também que nós vemos no Senhor e que nós precisamos expressar. Esse é o caráter que Deus espera que você expresse. Então, o plano de Deus, quando fez Adão e Eva, era que a terra fosse povoada. Por isso, esse é o plano perfeito de Deus, um mundo cheio de bondade, cheio de amor. Mas nós conhecemos a história e nós sabemos que não foi bem assim. O homem, em sua ganância, em seu egocentrismo, o egoísmo, o hedonismo, por não crer em Deus, se desviou dos caminhos e preferiu tomar aquele fruto e comer daquele fruto e desobedecer a Deus. E por causa disso, o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus nesses atributos. Agora não mais o homem refletia a bondade, a mansidão, a benignidade, mas passava a refletir uma outra natureza. E pode te chocar, mas a palavra de Deus nos diz que ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo, que tem uma natureza completamente diferente da de Deus. E o homem passou a refletir essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. É muito simples, irmãos. Olha para o mundo. Olha como estão as coisas. E você vai entender do que eu estou falando. O homem se parece muito mais, o homem quando eu falo no geral, muito mais, a natureza humana tem muito mais a ver com as trevas do que com a luz. E o homem pecou e passou a refletir uma nova natureza, uma outra natureza. Acontece que Deus é tão bom e Deus é tão amoroso que Ele já tinha planejado desde o início, irmãos. Isso é importante, tá? Jesus jamais vai ser o plano B. Deus já sabia, já tinha planejado algo para esse momento, para essa queda. Deus tinha planejado, antes da fundação do mundo, um cordeiro chamado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E a partir do momento que Ele morreu naquela cruz, se você conhece a história, Ele morre naquela cruz, Ele encrava naquela cruz todo escrito de dívida. Que dívida? Não só os pecados, mas a sua natureza, a minha natureza herdada de Adão. Tudo aquilo que nós refletimos agora, parecidos com o inimigo, também foram cravados naquela cruz. E a palavra diz, a pastora Adriana ama esse versículo, não à toa, que o diabo foi despojado naquela cruz. Já não há mais nada que pertença a eles, na nossa vida, que pertença a ele, a não ser que nós o entreguemos novamente. E então Jesus levou sobre si o pecado e a maldade do homem, caiu sobre ele, e ele pagou um preço alto que era para nós. Porque Deus é justo e precisava que a ira dele caísse sobre o pecado. Jesus pagou o meu preço e o seu preço, e a ira que era para nós, agora estava sobre o Cordeiro. Glória a Deus. Esse é o evangelho maravilhoso de Cristo que te salvou. Se você não conhece a Cristo, venha conversar comigo depois, procure algum irmão. Esse é o evangelho maravilhoso. Se você é salvo, é algo que nós não conseguimos pensar com a cabeça, com nossa mente. Como diz o rei Davi, né? O salmista. Demasiadamente grande para nós. E Ele morreu por nós e agora, costumo dizer, isso não está na Bíblia, mas baseado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que eu amo, me dá a impressão que agora, salvos, o Senhor pega aquela imagem, nós éramos imagem de Deus, e novamente Ele coloca um espelho diante de nós.
Nós crentes agora, nós olhamos para esse espelho e nós começamos a ver quem? Satanás? Não. Já não temos mais a imagem do inimigo. Nós voltamos a ter a imagem de Cristo. Abre comigo, 2 Coríntios 3, versículo 18. Eu vou ler rapidamente, tá, irmãos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o que a palavra está nos dizendo? Que agora já não temos mais um véu, e que nós podemos contemplar, e essa palavra é muito interessante, porque algumas Bíblias dizem contemplar, outras dizem refletir, mas quando nós pensamos num espelho, uma coisa é semelhante à outra, né? Quando você contempla um espelho, você reflete. E a ideia é o quê? Agora de glória em glória nós caminhamos e de dia após dia nós somos transformados à natureza de Jesus, até, diz a palavra, sermos na estatura da plenitude de Cristo. Esse é o intuito do Senhor para as nossas vidas. E é nesse processo que eu e você nos encontramos, irmãos. Num caminho de dia após dia, parecermos mais com Cristo. E aqui eu quero me deter rapidamente e falar algo que eu não posso deixar de falar, irmãos. Na essência do cristianismo. Irmãos, a essência do cristianismo não tem nada a ver comigo e com você. A essência do cristianismo tem a ver, primeiro, com Cristo e, segundo, com o outro. Então, não é que não tem a ver com você, tem a ver com você. Mas você, como cristão, não é beneficiado. É muito complicado de explicar isso. Mas eu, como cristão, eu vou ser mais abençoado quando eu largar o meu egoísmo, quando eu não pensar em mim, quando a minha prática, o meu dia a dia, deixar de lado o meu eu. Esse é o cristianismo. Quem foi Cristo? Qual foi a obra dele? Em qual momento Jesus Cristo pensou nele? No único momento que a Bíblia talvez mostre uma certa humanidade de Cristo mais aflorada é quando ele ora para o Senhor e fala assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Na hora, no Getsemane. Mas ainda assim ele fala: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus jamais pensou nele. Ele sentava-se à direita de Deus Pai. Ele estava nessa reunião, fazendo o homem à imagem e semelhança. Ele não precisava vir a essa terra, mas ele abriu mão de si. Filipenses capítulo 2, e deixou, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas abriu mão e veio morrer nessa terra, se humilhou, e foi até morte de cruz, por nós. Essa é a essência do cristianismo. Se você se julga cristão, essa deve ser a sua essência. Deixar de lado tudo que é seu e pensar no próximo. Nossa, pastor, mas espera aí, mas Deus não quer que eu seja feliz? Claro que quer. Claro que quer, e você vai ser. Quanto mais você deixar de pensar em você e pensar no próximo, mais você vai ser feliz. Mas isso não parece muito lógico, mas não mesmo. Por isso que é necessário, Romanos 12, 2 diz, é necessário uma transformação de mente, uma renovação, uma metanoia. Não tente entender Deus com os princípios desse mundo, onde o primeiro será o primeiro. Não, para Deus o último será o primeiro. Nesse mundo é guardando o que eu vou ter. Na lógica de Deus, dá e dá-se-vos-á. Não tente entender o cristianismo com a sua cabeça, não tente. Você vai pirar.
Você tem que entender o que está escrito na palavra e pedir a revelação do Espírito. E é de dentro para fora que você vai começar a entender que 1 mais 1 mais 1 não são 3, mas é 1. Deus são 3 em 1. Quer ilógica maior? Nós cristãos, se quisermos exercer, vamos dizer assim, o cristianismo, nós temos que parecer com Cristo. Quem vai se beneficiar com isso não vai ser, em primeira instância, você, mas o outro. Se você não entendeu isso ainda, há algo que precisa ser feito, irmãos. Você precisa se converter. Se você não entendeu que não tem nada a ver contigo, você precisa se converter. Converter, quando eu digo assim, talvez você conheça Cristo, você já entregou sua vida a Ele, mas você precisa aprofundar naquilo que a palavra diz. E agora já não mais eu procuro os meus próprios prazeres, os meus benefícios, mas eu entendo que eu casei para fazer minha esposa feliz. Eu entendo que eu estou numa casa com filhos para servir os meus filhos. E nisso eu sou abençoado. E nisso eu sou transformado à imagem de Jesus. Que lindo isso, irmãos. Agora, Jesus veio nos salvar, Ele é o nosso Salvador. E Ele veio nos salvar do quê? Nessa linha que eu tô seguindo. Ele veio nos salvar do inferno, irmãos. Ele veio nos salvar da morte eterna. Mas mais que isso, enquanto estamos caminhando nessa terra, Ele veio para salvar você de você mesmo. Ele veio salvar o Fabiano da podridão que o Fabiano é por dentro. Estou falando de mim, mas eu sei que você também tem os seus defeitos, os seus pecados. Todos nós temos. O seu egoísmo. Quem aqui não é egoísta, irmãos? Hoje de manhã eu estava pregando e Deus até agora à tarde Deus me lembrou. Eu estava falando sobre longanimidade e eu falando sobre egoísmo. Falei assim, eu tenho orado para minha esposa ser mais longânima, ter mais paciência. O que é isso senão egoísmo? Eu tenho que orar para eu ser mais longânimo, não orar para minha esposa ser mais paciente. Quando eu oro para ela ser mais paciente, eu estou pensando em mim. Eu acho que os irmãos de manhã não perceberam que eu pregando sobre não podemos ser egoístas, isso é uma frase de um egoísta e nós somos assim. Você é assim. Deus veio nos livrar dessa mentalidade humana de que eu preciso ser feliz. E a minha felicidade passa pelo bem-estar que eu tenho. Não passa. Sua felicidade passa por Cristo. E independente de como você estiver nessa terra, se você tiver a Cristo, você é mais que vencedor. Você não é mais que vencedor dentro de um carro importado. Você não é mais que vencedor jantando em restaurantes chiques. Você é mais que vencedor por ter Cristo. Ponto. Amém? Glória a Deus. Gostei do amém, irmãos. Então Deus veio nos livrar, Jesus veio livrar-nos da nossa essência, do nosso hedonismo, do nosso egoísmo. E a ideia de 2 Coríntios 3 é: de glória em glória nós vamos deixando de parecer conosco e vamos parecendo mais com Cristo, até o fim. Até o fim. Quero fazer um parêntese aqui, porque nós que somos cristãos e nós que somos pentecostais, nós gostamos muito dos dons, nós gostamos muito de ver curas, milagres, e isso vem no pacote, queridos. Graças a Deus o Senhor nos deixou o Espírito Santo e nós temos clamado por um avivamento, nós temos clamado pela ação do Espírito, pelo mover do Espírito, trabalhando em nós e através de nós com curas, com sinais, para que o Evangelho seja comprovado, como era na época dos apóstolos. Amém. Mas a própria palavra nos diz que há um caminho sobremodo excelente para se obter os dons. Capítulo
12 de 1 Coríntios vai falar sobre os dons. Capítulo 14 de Coríntios vai falar sobre os dons. Mas Deus coloca o capítulo 13, não no capítulo 13, né? Porque foi Deus que colocou o capítulo. Depois o homem que dividiu em capítulo. Mas Deus coloca a porção do texto que fala sobre o amor. Que todos esses dons são de nada se não tivermos amor. O que é isso, se não a essência de Deus? O que é isso, se não o parecer à imagem de Deus? Sabe o que isso está dizendo? Que se você chegar num coxo, num doente, sem amor e orar para ele, e ele for curado, queridos, Deus pode estar agindo, mas você não vai estar refletindo a imagem de Deus. Porque Jesus curava por compaixão, não curava porque ele era poderoso. Eu posso e eu vou mostrar o meu poder agora, ser curado. Jamais! Jesus olhava e se compadecia. Então o segredo não está no poder do Espírito Santo, o segredo está em amar. Essa é a essência. E se você amar, queridos, Deus vai te capacitar com dons, e é isso que nós temos orado, é isso que a nossa igreja ama, os nossos pastores amam. Ver uma igreja que ama e age em dons. Então, queridos, voltando, qual era o plano original de Deus quando fez o homem? Encher a terra com o caráter dele, com a imagem e semelhança dele. Eu quero te perguntar algo. Você acha que Deus mudou de plano? Deus mudou os planos dele? Ou ele continua querendo encher a terra com o seu caráter? Com homens à imagem e semelhança dele? Deus não mudou de plano, irmãos. Deus quer ver homens cheios dele, que reflitam a imagem dele. Vou ler um texto rapidamente, Colossenses capítulo 1, a partir do 24. Paulo está escrevendo aos Colossenses: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu corpo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, glória a Deus. E o segredo é este: Cristo em vocês, ou em vós, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Qual era o segredo escondido durante séculos? Que Cristo habita em nós. Fala assim: Cristo habita em mim. Fala isso, irmãos. Cristo habita em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. O segredo escondido era: agora você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus habita em você, o Senhor habita em você, e agora você pode andar por aí como Cristo, refletindo, iluminando, salgando este mundo perdido. E como eu disse de manhã, não sou profeta do caos, mas querido, está feio o negócio. Você sabe do que eu estou falando? O negócio está feio. E eu acho que vai piorar. E eu sei que tem irmãos que acham também. E eu não acho isso ruim, não. Porque a palavra diz que a iniquidade tinha que se multiplicar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se é necessário que se cumpra a palavra, que venha. Agora você está pronto para o tempo que vem? Seu cristianismo está pronto para enfrentar a luta que vem? Ou seu cristianismo vai submergir quando você for colocado na parede e chamado de racista? Ou seu cristianismo vai fraquejar e seus joelhos vão dobrar quando perguntarem sobre o homossexualismo?
Ah, mas não é bem assim. A Bíblia precisa ser atualizada. Como está o seu cristianismo? Você acha que a Bíblia precisa ser atualizada? Ou você acha que você precisa ser atualizado à imagem e semelhança do Senhor? Tempos difíceis estão aí, tempos difíceis maiores virão. Não se engane. E talvez você não, porque eu não conheço os tempos, mas eu não sei, talvez você não seja pressionado, mas o seu filho vai ser. Os meus filhos vão ser. E eu vou dar conta deles para Deus. Será que eu tenho preparado meu filho para a grande tribulação? Tenho preparado meu filho para se opor quando multidões soltam rojões comemorando a liberação do aborto? Ou estou preparando eles para confrontar, se possível e se preciso, com a própria vida, irmãos? É muito sério. Se não fosse sério, Jesus não tinha morrido por você. Se fosse mais ou menos sério, Jesus tinha mandado o anjo. Talvez. Se Deus desceu a essa terra, é porque é sério, e Ele sabia da seriedade. E Ele espera uma igreja séria, que cumpra o chamado. Você tem direitos, nós estivemos na conferência, herdeiros, glória a Deus por isso. Nós temos todos os direitos de filho, todos, e não são poucos, mas nós temos deveres. Deus escolheu precisar de você, irmão. Deus escolheu precisar de você, irmã, para iluminar essa terra. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo não vem pregar o Evangelho. Quem vai pregar o Evangelho é você. Você tem pregado? Você tem pregado o Evangelho? Cristo em nós, a esperança da glória. Nicodemos, essa passagem você deve conhecer também, João capítulo 3, Nicodemos, o fariseu, ele vai à noite, na calada da noite, conversar com Jesus, e vai perguntar algumas coisas sobre, e Jesus vai falar que ele precisa nascer de novo, você conhece? Mas lá no final da conversa dele com Nicodemos, Jesus faz referência a uma passagem do Antigo Testamento, que você vai encontrar em Números capítulo 21, quando o povo que estava saindo do deserto começa a reclamar do maná, começa a falar que está fastidiado do maná, não aguenta mais, está enjoado, e Deus então se ira e manda serpentes abrasadoras para que piquem e matem o povo. E o povo cai em si, se arrepende, chega para Moisés e fala: se pecamos contra Deus, ora a Deus. E Moisés ora a Deus, e Deus fala assim: Moisés, faça uma serpente de bronze e levante essa serpente. Todo aquele que for picado e olhar para essa serpente não morrerá. E é feito isso. E as pessoas que são picadas olham para a serpente e são curadas. Jesus, usando essa simbologia, ele fala assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê seja salvo. Jesus foi levantado naquele madeiro. Todos nós que olhamos e cremos, somos salvos. Glória a Deus. Acabou por aí, queridos? Sim, a obra de Jesus acabou. A hora que ele está de braço aberto, ele fala: está consumado. Mas a obra da igreja começou. E eu tenho uma boa notícia. Agora, eu não sei se é boa, depende do jeito que você vai encarar. Jesus, durante seu ministério, fala assim: aquele que quer ser meu seguidor, toma a sua cruz e me siga. Há uma cruz, querido, que nós carregamos. E eu quero, isso não é bíblico, mas eu quero fazer essa analogia. Assim como aquela serpente foi levantada, assim como Cristo foi levantado naquele madeiro, é necessário que você se levante crucificado com Ele, diante dos seus amigos,
diante dos seus familiares. Porque muitos deles não, nenhum deles vai olhar para o céu, para um belo pôr do sol e dizer: Jesus morreu por mim. Ninguém vai ouvir um trovão e vai falar: o sacrifício do Senhor pagou o meu preço do pecado. Porque esses atributos de Deus, eles podem ver a grandeza, a soberania, a majestade. E muitos falam: nossa, olha como maravilhoso, como Deus é maravilhoso, mas nem imaginam que estão indo para o inferno, achando Deus maravilhoso. Queridos, é nosso papel nos levantar, sermos levantados agora, no meio dos nossos. Talvez seu filho não seja convertido, talvez seu filho não conheça Deus, seus familiares, seus amigos, seus parentes. É nosso papel. Mas pastor, é o Espírito que convence, é o que eu te falei, é verdade. Não adianta você ficar falando: você precisa converter. Não adianta, mas você tem que pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Porque não adianta nada eu pregar o Evangelho para os meus filhos, e aí vai pais. Deus não tem neto, vocês conhecem essa, né? Deus tem filhos. A sua salvação não engloba os seus filhos. Então não adianta eu pregar o Evangelho para os meus filhos e eles não observarem Cristo em mim. É necessário que nós sejamos levantados, mortos para nós mesmos, e que reflitemos, acho que é isso, e sejamos reflexos da imagem e semelhança do Senhor. Eu estou acabando. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Há duas substituições, e normalmente a gente olhamos só para uma, queridos. Nós sempre olhamos para que Deus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Mas Ele morreu por nós, para que nós vivemos por Ele e que Ele viva em nós. Essa é a segunda substituição. Você não vive mais por você. Não no plano de Deus. No plano de Deus, Ele vive em nós. Eu queria deixar essa mensagem de emergência. Há uma emergência lá fora, queridos. O mundo jaz cada vez mais no maligno. Não conhece a Deus. E nós conhecemos a verdade. Na verdade, hoje, nós carregamos em nós, falei hoje de manhã, vou repetir. Hoje nós carregamos em nosso bolso cartas de alforria. Alforria, se alguém não sabe, eram cartas que libertavam os escravos. A alforria, quando ele recebia, ele já não era mais escravo. Você tem nos seus bolsos, nós temos nos nossos bolsos cartas de alforria com nomes. Feche seus olhos e pensa nas pessoas que você precisa pregar o Evangelho. O Senhor é tremendo nessas horas, Ele vai botar na sua cabeça pessoas. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Ele vai revelar para você quem é que você precisa pregar. É seu pai, é sua mãe, é seu avô, é seu tio, é sua vizinha, é sua prima, é seu marido, é sua esposa, é seu filho. Deus está te mostrando agora quem são essas pessoas que não conhecem a Ele. E eu quero repetir, você tem no seu bolso cartas de alforria com o nome dele. Basta você ter a coragem de chegar e pregar o Evangelho e deixar Deus fazer o trabalho dele. A salvação não pertence a você, a salvação pertence a Deus. Eu prefiro muito mais, irmãos, e que nós tenhamos esse senso de urgência, de olhar agora nos olhos de alguém que nós conhecemos, ainda que com vergonha, porque às vezes é meio chato mesmo chegar numa pessoa que você não conhece, ou
e pregar o evangelho, mas como que eu vou fazer do nada assim, falar de Jesus? Irmão, se for necessário, faça. Porque eu não quero passar pela situação. Não sei se isso vai acontecer, tá, irmãos? Mas eu tenho isso sempre comigo. Do dia do julgamento. A palavra diz que nós vamos julgar, que a igreja vai julgar com Cristo. No dia do julgamento, você olhando nos olhos do seu parente, e talvez ele pensando, puxa, você nunca falou sobre esse Jesus para mim. Nós somos chamados a expressar o caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter que se preocupa com o outro, querido. Que deixa de lado seus prazeres, que deixa de lado suas vontades, por amor ao outro. Nós precisamos amar as pessoas. O maior ato de amor que você pode fazer por qualquer um é mostrar o evangelho. O maior ato de amor que você pode ter para com uma pessoa é livrá-la, é mostrar o caminho para ela ser livre da eternidade, da morte eterna. E agora, para finalizar mesmo, eu quero lembrar de algo que eu li há algum tempo, já preguei sobre isso, já usei esse exemplo, mas eu queria lembrá-los. Quantos aqui assistiram Titanic? Levanta a mão, irmãos. Linda história, né? Linda história, com E. Porque aquilo é um romance, onde Jack e Rose se amam num episódio de traição e adultério, e nós assistimos e achamos lindo. Jack e Rose se amam, e ele morre de amor, e ele afunda, e Jack... Rose, Jack, e a música, tararara, aquela música linda, né? Mas eu não sei se vocês sabem, eu queria te contar a história história com H, de um homem que esteve lá, se não me engano, em 1912, quando aconteceu o Titanic. Um pastor chamado John Harper. Ele perdeu um navio que ele viria e acabou tendo que vir com a filha e com a empregada, se não me engano, na época, com o Titanic. E há livros sobre isso. E ele pregou durante os dias que ele teve no Titanic, antes da tragédia. Ele pregava o evangelho para as pessoas. Até que um dia à noite que ele estava dormindo, ele sentiu o baque no iceberg. E ele acordou e ele viu o que estava acontecendo. E ele, acredito eu, segundo a fonte que eu li, ele tinha a oportunidade de ir num bote. Ele colocou a filha e a moça que cuidava dela no bote e falou assim: eu vou ficar. E aquele homem ficou ali pregando o evangelho enquanto o navio era submerso. Irmãos, essa história é maravilhosa, eu já chorei algumas vezes, porque a história conta que esse homem saía no mar, gélido, nadando de pessoa em pessoa. Você conhece a Cristo? E se a pessoa falar, eu conheço a Cristo, ele ia para o outro, você conhece a Cristo? Não, não conheço a Cristo. Você quer... Eu não lembro o texto que ele pregava, mas ele usou um texto, não foi João 3,16, mas usou um texto, ele pregava o evangelho e a pessoa se convertia ou não, isso é algo do Espírito, mas ele fazia parte dele, ele ia de um em um, e ele tirou o salva-vida dele e entregou para um homem que não aceitava Cristo. Você faria isso? Por alguém que não quer Cristo, mas ele entendia que se aquela pessoa morresse sem Cristo, ia para o inferno. E ele preferiu tirar o salva-vida dele e entregar para esse homem. Quem escreve isso foi o último homem que se converteu, que morreu já,
Mas ele escreveu um livro sobre a história desse pastor. Isso é uma história, queridos, com H. O que nós vamos fazer? Histórias como essas precisam nos inspirar. Como eu falei, queridos, eu não quero ser profeta do caos. Tempos ruins estão ao nosso redor. 2 dias atrás, um jovem esquartejou, degolou uma menina, e ele tinha como plano entrar e fazer um ataque terrorista, bomba, sei lá, numa igreja. Nós precisamos estar prontos para esse tempo. Nosso cristianismo precisa ser de fato genuíno. Nós precisamos de fato sermos testemunhas de Cristo. A palavra testemunha, que Jesus fala, sereis minhas testemunhas. Você sabe disso, muitos já sabem, mas a palavra testemunha, o grego dela é martíria, que significa, se for necessário, ser mártir pela causa. Os nossos heróis, já falei isso, os nossos heróis não morreram de overdose, querido. Os meus heróis não morreram de overdose, os meus heróis morreram cortados ao meio, decapitados. Se você acha esse discurso duro, queridos, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. É necessário que a venda seja tirada. Se você ama Paulo, se você ama a história de Estevão, se você olha para Pedro e vê a igreja triunfante primitiva, e você sonha com aquela igreja, queridos, você está pronto para ser a igreja? Essa é a igreja. Mas lembre-se que o poder que capacita a vivermos isso é um poder que vem de Deus. Nada é na nossa força. Porque se tentarmos fazer algo na nossa força, sermos cristãos na nossa força, vamos falhar. O segredo é onde você está plantado. Fruto do Espírito não é moldado, não é criado, não é feito. Você não faz o fruto. Ele nasce. E vai depender de onde a sua raiz está e do alimento que ela vem. Qual é a seiva que você se alimenta? Quer estar pronto para um tempo como este? Esteja enraizado na verdade. Não atualize os seus padrões. Esteja enraizado e pronto. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E mais que isso. E aí eu quero acabar não com para baixo, irmãos, porque essa não é uma pregação para baixo. Nós seremos capacitados e seremos a igreja vencedora. Você crê nisso? Assim como a grande tribulação vem, assim como os tempos ruins vêm, será levantada a igreja de uma maneira poderosa. Poderosa. E feitos maiores acontecerão através da igreja. Se amarmos como Deus ama. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia e para que Ele nos capacite nesse momento. Enquanto a Etel canta, faça essa oração. Senhor, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos nesse processo, Senhor, de parecermos mais contigo, Senhor. Pai, não queremos ser o sal que vai ser jogado para os homens serem pisados por sermos insípidos, Deus, não. Deus, não queremos ser a luz que é colocada debaixo do alqueire. Senhor, ajuda-nos a termos ousadia
de sermos colocados, de sermos levantados como aquela serpente foi levantada, de sermos levantados como Cristo foi levantado. Que o Senhor levante cada um de nós em meio a este mundo, Pai, para que vejam o Senhor brilhando em nós. Pai, que a Tua igreja, assim como nós cantamos, que a Tua igreja, Senhor, possa brilhar a Tua face, que a Tua igreja possa ser uma carta viva do Senhor, Pai, para ser lida pelos homens, e que vejam a Ti ao olharem para nós, Pai, que vejam o Senhor, que vejam a Tua bondade, que vejam a imagem e a semelhança, e que o Teu plano, Deus, o Teu plano seja bem sucedido, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas. Queremos fazer parte dessa igreja, Senhor, porque sabemos que a Tua igreja é santa, porque sabemos que a Tua igreja é imaculada. Deus, queremos ser parte dessa igreja que faz, que cumpre o propósito, que prega o evangelho, que entende o ID. Senhor, capacita-nos, tira de nós toda preguiça espiritual, tira de nós toda procrastinação, dá-nos senso de emergência, de urgência. Senhor, se é necessário que o Senhor coloque em nossas mentes as pessoas que o Senhor quer que nós preguemos o evangelho. Incomoda-nos, Deus, incomoda-nos durante a madrugada, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor não nos deixe parar, Deus, que o inimigo não nos pare, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem, Senhor. Nós somos daqueles que caminham para o alvo. E o alvo, Deus, é fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.